Alguns anos atrás, o historiador Alberto da Costa e Silva me disse ao telefone que seu amigo Celso Furtado certa vez comentou: se Eric Hobsbawm fosse nordestino ou tivesse vivido no sertão, jamais teria escrito o que escreveu sobre o cangaço. A frase ilustra algumas críticas às ideias do intelectual britânico sobre a relação do banditismo social com grupos como os de Antônio Silvino e Lampião. Se ele já havia assentado as bases de seu pensamento em Primitive e Rebels, 1959, desenvolveu o tema e foi mais específico, 10 anos depois, em Bandits, livro no qual utilizou a trajetória do bandoleiro Virgulino Ferreira como um dos principais exemplos para ilustrar sua teoria. A obra de Hobsbawm pode ser vista como um divisor de águas. Ela provocou os estudiosos a ver o fenômeno do bandoleirismo rural através de uma ótica popular, indicando semelhanças entre criminosos de diferentes partes do mundo e buscando compreender suas motivações dentro do espectro da luta de classes. Mas, se há inovação aí, deve ser vista a partir dos enquadramentos de sua época. É preciso analisar a interpretação do autor de Era dos Extremos no contexto em que foi elaborada e se perguntar se a visão do mestre não estaria datada, mal formulada ou incompleta. Como já apontei em meu livro Os Cangaceiros, Ensaio de Interpretação Histórica, Pericaz, 2010, Hobsbawm parte de um modelo excessivamente universalizante, tentando encontrar traços comuns em bandidos rurais distantes em termos geográficos e temporais, deixando de analisar cada caso a partir de suas especificidades e colocando-os todos no mesmo balaio teórico, sem qualquer comprovação documental. As fontes utilizadas por ele, no caso do cangaço, foram essencialmente tiradas de lendas e do folclore popular, ou seja, imagens idealizadas e reconstituídas daqueles homens e suas histórias. Elas não refletem a realidade daqueles indivíduos. Mesmo a bibliografia consultada é mínima e limitada. Para construir suas observações sobre o cangaceirismo, o professor do Birkbeck College da Universidade de Londres cita como referência a edição francesa do livro Os Cangaceiros, Les Bandits de Onel Brésiliens, de Maria Isaura Pereira de Queiroz, 1968. O Mundo Estranho dos Cangaceiros, de Estácio de Lima, 1965. Padre Cícero. A biografia clássica do religioso escrita por Otacílio Anselmo, 1968. Capitão Virgulino Ferreira Lampião, de Nerta Macedo, 1962. E No Tempo de Lampião, de Leonardo Mutter, 1967. Em outras palavras, uma amostragem insuficiente para quem deseja se aprofundar no tema. Além disso, ele discute casos de bandidos sociais em lugares tão diferentes como a Inglaterra, Espanha, Cárpatos, Itália, Nápoles, Calábria e Sicília, Estados Unidos, Daguestão, Índia, China, Macedônia, Nordeste brasileiro, Turquia, Peru, Bolívia, Colômbia, Hungria, Grécia, Bósnia, Indonésia, Tunísia, França, Alemanha, Rússia e Cuba. Mais tarde, em edições posteriores, também incluiria Ned Kelly, o fora da lei australiano. Se o britânico influenciou um autor como John M. Secilton, ele seria criticado por outros aucis como Alex M. Cedermott e John Hirsch. Será que Hobsbawm conhecia a fundo a história de cada um daqueles países para fazer afirmações tão peremptórias? Utilizou vasta documentação. Pesquisou em arquivos estrangeiros. Consultou uma ampla bibliografia nas línguas originais. A resposta, como se pode supor, é e não. A tentação de elaborar em teorias e generalizantes é grande, mas perigosa. Toda teoria deve expressar o que é dominante, e não a exceção. Muitas das variáveis do banditismo social, por certo, não se aplicam ao cangaceirismo. Podem estar presentes em um ou outro daqueles outlaws, mas não são suficientes para construir uma teoria, que nunca deve ser elaborada a partir de casos de exceção. Por essa razão, é fundamental questionar a validade das generalizações feitas por Hobsbawm sobre o cangaço. Cada contexto histórico e cultural possui suas próprias nuances e especificidades que não podem ser ignoradas em nome de uma teoria abrangente. A tentativa de enquadrar fenômenos tão diversos dentro de um mesmo modelo teórico pode levar a simplificações que obscurecem mais do que esclarecem. Além disso, a falta de uma investigação aprofundada nas fontes primárias e secundárias torna as conclusões de Hobsbawm vulneráveis a críticas. A bibliografia limitada e a dependência de relatos folclóricos e lendários comprometem a precisão de sua análise. O cangaço, como fenômeno histórico, merece uma abordagem que considere suas particularidades, suas raízes sociais e econômicas, e as motivações específicas de seus protagonistas. É importante destacar que a visão romântica do cangaço,
frequentemente perpetuada pelo folclore e pela literatura popular, pode distorcer a compreensão dos verdadeiros impactos e significados do banditismo rural no Nordeste brasileiro. Os cangaceiros não eram apenas heróis populares ou símbolos de resistência, mas também agentes de violência e terror em suas comunidades. Ignorar essa dualidade é reduzir a complexidade do fenômeno a estereótipos simplistas. Portanto, ao revisitar as teorias de Hobsbawm e sua aplicação ao estudo do cangaço, é crucial adotar uma postura crítica e contextualizada. A historiografia deve buscar um equilíbrio entre a identificação de padrões gerais e o reconhecimento das especificidades locais. Somente assim poderemos avançar na compreensão dos fenômenos históricos em sua totalidade, sem cair nas armadilhas das generalizações excessivas. Em resumo, a obra de Eric Hobsbawm, embora inovadora e provocativa, precisa ser analisada com cautela e no contexto de sua época. Suas interpretações sobre o cangaço, fundamentadas em uma bibliografia limitada e em fontes folclóricas, apresentam limitações que devem ser levadas em conta pelos estudiosos contemporâneos. A história dos cangaceiros e do banditismo rural no Brasil exige uma abordagem mais detalhada e contextualizada, que respeite as particularidades de cada caso e evite generalizações inadequadas. Para Hobsbawm, os bandidos sociais permaneciam dentro da sociedade camponesa e eram admirados e respeitados pela população pobre, que os considerava em heróis e vingadores e mesmo em líderes de sua libertação e dando-lhes apoio. Em outras palavras, esses criminosos eram vistos como símbolos de protesto social, lutando contra os inimigos de classe dos camponeses, o Estado e os senhores rurais. Eles compartilhavam os valores morais do povo e uma visão de mundo similar às comunidades das quais haviam saído, pelejando em sua defesa e expressando um protesto social de caráter pré-político e inconsciente. Como comentei em entrevista para o Correio Brasiliense, Pericás, 2010, muitos líderes do cangaço tinham origem relativamente abastada e eram membros de famílias tradicionais. Ou seja, em boa medida, é possível dizer que faziam parte da elite local, latifundiários, descendentes de integrantes da Guarda Nacional e donos de escravos, no século XIX, ou filhos deles, podiam ser encontrados entre as lideranças cangaceiras. Estas lideranças tinham, em diversos momentos, boas relações com coronéis, policiais e políticos conservadores, dos quais recebiam proteção, armas e munição. Eram vistos por seus asseclas, a Iarraia Miúda e o rank and file do cangaço, como em patrões, em geral, não tinham qualquer identidade de classe com o povo mais pobre do sertão. Preferiam estar com os coronéis do que com agricultores ou trabalhadores rurais humildes. Falo aqui dos líderes, que davam a tônica dos bandos, imprimiam sua marca e impunham seus desejos. Eram aqueles comandantes que indicavam a forma de proceder e os caminhos a seguir dos grupos. Além disso, muitos desses indivíduos obtiveram ganhos materiais a partir de extorsões, sequestros e roubos, retirando dinheiro e objetos pessoais tanto dos ricos quanto dos pobres. Esse butim, certamente, não era, e nunca foi, utilizado para melhorar a vida da população despossuída e necessitada. Os bandoleiros ficavam com tudo para si, vez por outra, distribuíam quantias irrisórias, esmolas, no meio da praça de algum vilarejo. E os relatos sobre famílias ou populações inteiras fugindo de um determinado lugarejo, apavoradas, ao saber da chegada iminente dos cangaceiros, são abundantes. Não é para menos. As torturas com requintes de crueldade eram comuns. E as vítimas eram variadas, de trabalhadores de obras contra-secas, caçacos em estradas, por exemplo, a mulheres que eram marcadas com ferro em brasa com as iniciais de algum bandido. O caso de José Baiano é o mais conhecido. O temor de se deparar com aqueles bandoleiros era grande. Tratamento similar era muitas vezes dado pelas tropas volantes, mostrando que ambos os lados personificavam os aspectos mais violentos e agressivos do sertão nordestino naquele período. De qualquer forma, os cangaceiros claramente não estavam se rebelando contra uma ordem tradicional e os potentados rurais. Pelo contrário. Não só se aliavam a vários homens de poder e posses, como, se pudessem, gostariam de se tornar iguais a eles. Considerar as ações dos brigantes sertanejos como pré-políticas e inconscientes é ter uma visão apriorística daqueles indivíduos e do mundo em que viviam. O fato de não estruturarem um movimento social orgânico, ou não se juntarem para formar uma organização política qualquer, não significa que representavam os movimentos pré-políticos e inconscientes, nem que aqueles bandoleiros fossem adultos infantilizados, sem qualquer capacidade de discernimento. Na prática,
Aqueles homens sabiam com precisão quais eram as forças políticas e o ambiente social no qual transitavam, eram hábeis para negociar com os atores regionais e escolheram conscientemente de que lado iriam ficar, assim como de que forma deveriam atuar. Portanto, é fundamental revisar as teorias de Hobsbawm à luz dessas complexidades e particularidades regionais. A história dos cangaceiros e do banditismo rural no Nordeste brasileiro é rica em detalhes que escapam a uma análise superficial ou a uma teoria generalizante. Os líderes cangaceiros não agiam em um vácuo social. Eles estavam profundamente integrados nas redes de poder local e suas ações refletiam interesses específicos, muitas vezes ligados à manutenção de suas próprias posições de privilégio e influência. Assim, uma abordagem mais detalhada e contextualizada é necessária para entender a verdadeira natureza do cangaço. Isso envolve o exame minucioso das relações sociais, econômicas e políticas que moldaram a vida no sertão nordestino. Somente com uma compreensão abrangente dessas dinâmicas é possível apreciar as motivações e os comportamentos dos cangaceiros. Além disso, a análise crítica das fontes utilizadas por Hobsbawm revela a importância de uma base documental robusta para qualquer investigação histórica. A dependência excessiva de relatos folclóricos e de uma bibliografia limitada compromete a profundidade e a precisão das conclusões. O uso de uma ampla gama de fontes, incluindo documentos primários, relatos contemporâneos e uma bibliografia diversificada, é essencial para uma análise equilibrada e fundamentada. Em última análise, a obra de Hobsbawm sobre os bandidos sociais, embora inovadora em muitos aspectos, deve ser complementada e revisada com base em pesquisas mais recentes e detalhadas. Os fenômenos de banditismo rural no Brasil e em outras regiões exigem uma abordagem que reconheça suas especificidades e evite simplificações excessivas. Somente assim poderemos construir uma compreensão mais precisa e completa desses complexos fenômenos históricos. Portanto, ao revisitar as teorias de Hobsbawm, é crucial adotar uma perspectiva crítica e contextualizada, que leve em conta as particularidades de cada caso e evite as armadilhas das generalizações inadequadas. A história do cangaço, rica em detalhes e complexidades, exige uma abordagem cuidadosa e bem fundamentada para ser compreendida em toda a sua profundidade. É claro que durante um bom tempo, e mesmo hoje em dia, muitos estudiosos leram Bandits com interesse, levando ao pé da letra suas asseverações. José Honório Rodrigues, que elogiou o livro, ainda assim admitiria, numa resenha para o Jornal do Brasil, que o autor escreve pouco e sem maiores conhecimentos sobre o Brasil. Rodrigues, 1991, p. 186. Mas Hobsbawm não foi o único a trilhar por aquele caminho. Ideias similares foram bastante disseminadas na época. É só lembrarmos do jornalista e membro do PCB Rui Facó e seu Cangaceiros e Fanáticos, 1963, ou Maria Cristina Mata Machado com as Táticas de Guerra dos Cangaceiros, 1969, dois textos emblemáticos. E problemáticos. Isso para não falar na obra da já citada Maria Isaura Pereira de Queiroz, estranhamente designada por um relatório da Divisão de Segurança do Ministério da Educação, durante a ditadura militar, de líder marxista-leninista na área de ciências sociais, também depositária de muitos equívocos factuais, insuficiência de pesquisa e interpretações moldadas dentro de uma camisa de força teórica pré-estabelecida. Seu breve e sintético História do Cangaço é um desses casos. O uso displicente de termos e categorias é patente no caso de certos intelectuais que estudaram temas rurais. Muitos dos dados estatísticos e documentos apresentados em investigações recentes contradizem boa parte do que esses sofolares escreveram. Vale mencionar, nesse sentido, dois importantes pesquisadores na área, Linda Levin e Frederico Pernambucano de Mello, que produziram algumas das obras mais sérias e sofisticadas acerca do cangaceirismo. Não queremos, com isso, destituir de importância aqueles trabalhos pioneiros, mas mostrar os limites do discurso dos autores aqui mencionados, que realizaram análises, em boa medida, como forma de contraporem-se a uma visão mais conservadora ou tradicionalista do fenômeno, exemplificada em livros de romancistas, folcloristas, sociólogos, oficiais de polícia e historiadores como Gustavo Barroso, Xavier de Oliveira, Abelardo Parreira, Érico de Almeida, Ranulfo Prata, Optato Gueiros e Rodrigues de Carvalho. E, em alguns casos, bastante influenciados por uma visão pesebista que vinha da década de 1930, que interpretava o cangaço como uma revolta social inconsciente das massas sertanejas empobrecidas, despossuídas e exploradas, ou seja, uma rebeldia contra as injustiças do sertão.
Não custa lembrar que, em 1931, um documento do Bureau Sul-Americano do Cominter, sem qualquer análise mais aprofundada, diria que os grupos de cangaceiros de Lampião e outros arrastam consigo, sobretudo, as grandes massas de jovens camponeses, já que estes últimos haviam perdido a esperança de receber algo do Estado feudal burguês e por isso, pegavam em armas para combater os feudais e resolver sua situação de penúria. Poucos anos mais tarde, um informe do PCB para a Terceira Conferência de Partidos Comunistas da América Latina e Caribe, ocorrida em Moscou, no ano de 1934, elaborado pelo secretário nacional do partido, Antônio Maciel Bonfim, mais conhecido como Miranda, insistiria que os partisans cangaceiros estão chamando luta, estão unindo os camponeses pobres na sua luta por pão e pela vida. Na província da Bahia somente, os partisans representam um destacamento de aproximadamente 500 homens, armados com metralhadoras, equipados com caminhões. Haveria, a partir daí, a tentativa de intensificação dos contatos com os bandoleiros sertanejos. Isso porque, na avaliação precipitada do Secretariado Nacional do PCB, o cangaceiro é um elemento revoltado contra a ordem de coisas existente, é revolucionário porque luta contra o aparelho de Estado e sua reação. Como es sabe, nada daquilo procedia. A visão do rebelde do campo, como se vê, já existia desde aquela época e certamente iria influenciar as gerações posteriores. O fato é que muitos livros que defendiam a tese do banditismo social ou variações dessa teoria foram publicados nos anos 1960 e 1970. Esses livros contribuíram para a popularização da ideia de que o cangaço era uma forma de resistência social, o que, de certa forma, alinhava-se com a atmosfera política e social da época, marcada por movimentos de resistência e lutas por direitos civis e sociais em várias partes do mundo. Essa visão romantizada e, muitas vezes, simplista dos cangaceiros como heróis ou revolucionários obscurece a complexidade do fenômeno. O cangaço não pode ser entendido apenas como um movimento de resistência. Ele também envolveu aspectos de violência, extorsão e alianças com as elites locais. A tentativa de enquadrar os cangaceiros em uma única teoria universalizante, como a de Hobsbawm, falha em captar as nuances e especificidades de cada grupo e contexto. O cangaço foi, em grande medida, uma resposta às condições extremas de pobreza e falta de oportunidades no sertão nordestino. No entanto, os líderes do cangaço, em muitos casos, não buscavam uma mudança estrutural na sociedade, mas sim se beneficiavam das condições de instabilidade para acumular poder e riqueza. A relação dos cangaceiros com a população local era, portanto, ambígua. Enquanto alguns podiam vê-los como protetores ou figuras de resistência, outros os temiam e os viam como uma ameaça. Os estudos mais recentes sobre o cangaço têm buscado uma abordagem mais equilibrada, reconhecendo tanto os aspectos de resistência quanto os de violência e oportunismo. Pesquisadores como Frederico Pernambucano de Mello têm oferecido uma visão mais detalhada e documentada, que leva em conta a complexidade das relações sociais e políticas no sertão. Em suma, a obra de Hobsbawm e de outros estudiosos pioneiros deve ser vista como um ponto de partida para a compreensão do cangaço, mas não como a palavra final. A história do cangaço é rica e multifacetada, e exige uma análise cuidadosa e contextualizada. O desafio é evitar simplificações excessivas e buscar compreender as múltiplas dimensões desse fenômeno histórico, reconhecendo tanto os seus aspectos de luta e resistência quanto os de violência e dominação. 1960, quando o entusiasmo pela Revolução Cubana era significativo, um momento que refletia as experiências das ligas camponesas e as reformas de base do governo João Goulart. Logo depois, viriam o golpe militar e a luta armada no Brasil, outro fator importante para moldar os estudos do cangaceirismo, analisando um fenômeno de muitos anos atrás com a visão do presente. Nesse caso, a partir da fervorosa resistência guerrilheira contra os generais no poder, projetando, retroativamente, os valores, atitudes e interpretações daquele momento para um período anterior, bastante distinto. Basta lembrar que até mesmo Carlos Marighella mencionaria Virgulino Ferreira como grande estrategista militar e se inspiraria em sua luta, considerando o bandoleiro, de certa forma, também como um bandido social. Câmara, 1999, p. 283. Afinal, para o dirigente da ALN, Ação Libertadora Nacional, seria importante criar pontos de apoio numa espécie de atividade à moda de Lampião, construindo a rede de coiteiros camponeses e a rede camponesa de informações para os revolucionários. Marighella Put Câmara, 1999, p. 283.
Um exemplo clássico na literatura sobre o cangaceirismo é Rui Facó, que utilizava todos os jargões oficiais do PCB para montar o quadro econômico e social do país. Para ele, o cangaceiro e o fanático eram os pobres do campo que saíam de uma apatia generalizada para as lutas que começavam a adquirir caráter social, lutas, portanto, que deveriam decidir, mais cedo ou mais tarde, seu próprio destino. Não era ainda uma luta diretamente pela terra, mas era uma luta em função da terra. Uma luta contra o domínio do latifúndio feudal. Facó, 1963, p. 45. O termo latifúndio semifeudal também é usado pelo autor, indistintamente. E outros, como opressão feudal, sem terra, camponeses, dependência semifeudal, regime escravista e pobres do campo, todos utilizados sem maior rigor ou definição apropriada. Segundo Facó, o sertão nordestino era caracterizado por um atraso medieval, mas também por uma classe potencialmente revolucionária, os semiservos da gleba. Ao final do livro, o autor tenta fazer prognósticos, citando movimentos contemporâneos e dissímiles ao cangaço, como as ligas camponesas, associações de lavradores ou as lutas diretas pela terra em Goiás, por exemplo. Não se pense que por não serem mais possíveis os grupos de cangaceiros ou os redutos fixos dos conselheiros e dos beatos, essa massa enorme de miseráveis vá cruzar os braços à espera de planejadas transferências maciças para o Maranhão ou o Brasil Central, onde sua vida pouco se modificaria, porque o latifúndio subsiste com todas as suas taras semifeudais, opondo todos os obstáculos ao desenvolvimento da propriedade individual próspera ou de cooperativas agrícolas de produção, que tenham melhor sorte do que as inúmeras fundadas por todo o Brasil e asfixiadas sistematicamente pelo latifúndio. Facó, 1963, p. 219. A conclusão de Facó tem pouca relação direta com o cangaceirismo. Em sua visão messiânica e fatalista, a luta transitaria, portanto, de ações realizadas por cangaceiros, homens do campo, que sofriam as injustiças dos coronéis e do governo, mas sem preparo político e ideológico, para formas modernas, movimentos sociais camponeses, na luta pela propriedade individual próspera ou de cooperativas agrícolas. Uma análise mecanicista e distante, inclusive, de diversos pressupostos de teóricos marxistas clássicos, Joseph Weidemeyer e Friedrich Sorge, entre outros, como do próprio Marx. Já a construção do quadro histórico e a terminologia empregada no livro são muito diferentes, opostas mesmo, daquelas elaboradas por Caio Prado Júnior, autor, por sinal, incluído na bibliografia de Cangaceiros e Fanáticos, 1963ª, e considerado por Facó como tendo as mesmas posições dos ideólogos da classe dominante. Afinal, o autor de formação do Brasil contemporâneo tinha uma análise que se contrapunha em boa medida a muitas das asserções e jargões PCBistas em voga naquela época. Talvez, por todos os motivos já apontados, é que o alemão Ronald Dawes tenha dito que a diferença entre ficção literária e situações verdadeiramente existentes é completamente desprezada, quando se insinua, como Rui Facó, distribuindo gratuitamente marxismo simplificado, que os cangaceiros só precisariam ser canalizados para outra função, para que se pudesse com eles levar a cabo uma revolução social. Dawes Apud Melo, 2004, p. 155. O fato é que a força da linha política soviética e sua influência interpretativa foram enormes nos quadros PCBistas. E Facó seria um daqueles que não conseguiram se desvencilhar das orientações ideológicas de Moscou. É só lembrar de artigos seus, como o bolchevique Zhdanov, um exemplo a seguir, Facó, 1948, que elogiava a figura nefasta do dirigente linha-dura russo, porta-voz de Stalin no Cominfor e responsável pela implementação de lineamentos culturais doutrinadores e limitantes na URSS, especialmente em relação ao realismo socialista. Ou Movimento Camponês 62. Fortalecimento e Consolidação, Facó, 1963b, que insiste na categoria do campesinato para designar o proletariado rural brasileiro. Ressalto mais uma vez que a crítica não vai à pessoa ou ao militante, já que ele certamente empregou seu tempo e sua energia nas causas mais nobres de emancipação dos trabalhadores. Mas apenas aos limites impostos por seu ambiente, sua formação, pela época, e mesmo, por sua atividade política. Não custa lembrar que Brasil século XX, Facó, 1960, em sua versão em espanhol, foi o único livro de um brasileiro na lista de leituras de Che Guevara, em seus últimos anos de vida, o que não deixa de ser algo interessante. Interessante notar como essa influência soviética nos quadros PCBistas moldou as análises do cangaceirismo e outros fenômenos sociais brasileiros.
A obra de Facó não é uma exceção, mas um reflexo dessa perspectiva mais ampla e da tentativa de alinhar a realidade brasileira à teoria marxista-leninista vigente na época. Por outro lado, os estudos mais recentes, como os de Linda Levin e Frederico Pernambucano de Melo, buscam trazer uma visão mais precisa e fundamentada do cangaceirismo, utilizando métodos de pesquisa rigorosos e uma análise mais contextualizada dos dados históricos. Essas obras desafiam as interpretações simplistas e muitas vezes romantizadas dos cangaceiros como rebeldes sociais e apresentam um quadro mais complexo e multifacetado. Levin, por exemplo, ao estudar as relações de poder no sertão nordestino, mostrou como as alianças entre cangaceiros e elites locais eram fundamentais para a sobrevivência desses bandos, questionando a ideia de que eles atuavam exclusivamente como defensores dos pobres e oprimidos. Já Pernambucano de Melo, em suas minuciosas pesquisas sobre o cangaço, destacou o caráter ambivalente e multifacetado dos cangaceiros, que ora agiam como bandidos cruéis, ora como protetores das comunidades rurais, dependendo do contexto e das circunstâncias. Essas abordagens mais nuançadas e críticas são essenciais para compreendermos a complexidade do cangaceirismo e evitarmos cair em simplificações ideológicas que não fazem jus à realidade histórica. Além disso, elas nos permitem ver o cangaço não apenas como um fenômeno de resistência, mas também como uma manifestação das dinâmicas sociais e políticas da região, influenciada por fatores econômicos, culturais e de poder. A pesquisa sobre o cangaceirismo continua a evoluir, incorporando novas fontes, métodos e perspectivas. A digitalização de documentos históricos, por exemplo, tem permitido um acesso mais amplo e detalhado a registros antes inacessíveis, enriquecendo as análises e possibilitando novas interpretações. Da mesma forma, a interdisciplinaridade, integrando história, sociologia, antropologia e outras áreas do conhecimento, tem contribuído para uma visão mais holística e profunda do fenômeno. Em suma, ao revisitarmos as obras e as interpretações dos estudiosos do cangaceirismo, como Hobsbawm, Facó, Levin e Pernambucano de Melo, vemos um campo de estudo dinâmico e em constante transformação, que nos desafia a reconsiderar nossas certezas e a aprofundar nosso entendimento sobre um dos fenômenos mais fascinantes e complexos da história brasileira. Talvez a melhor descrição daquele texto de Facó tenha sido feita por Melquíades Pinto Paiva, responsável por um dos maiores dicionários sobre o assunto, Cangaço, uma ampla bibliografia comentada, publicado em 2012. Para ele, aquela seria uma obra militante, com evidente intenção de proselitismo ideológico, baseada em fontes secundárias, encontradas na bibliografia pertinente. Nem por isso pode ser considerada de menor valor, merecendo a cuidadosa atenção de todos aqueles que se interessam pelos seus dois temas centrais. Paiva, 2012, p. 136. Outros autores fariam algo similar. Maria Cristina Mata Machado seria um deles. Mas, se Facó realizava seus estudos a partir de uma perspectiva político-partidária, Machado analisaria o fenômeno de um ponto de vista acadêmico. A jovem pesquisadora, licenciada em História pela PUC, tentou entender o cangaço a partir de pesquisa de campo e entrevistas com coronéis e ex-bandoleiros. Publicou em Realidade, em 1968, uma entrevista com Dadá, mulher de Corisco, e também, na mesma revista, no começo do ano seguinte, uma reportagem com sobreviventes do ataque à Grota do Angico, Zé Sereno, Sila e Criança, assim como o ex-soldado da Volante, Adriano Ferreira de Andrade. Seus estudos mais conhecidos são a série de textos intitulados Aspectos do Fenômeno do Cangaço no Nordeste Brasileiro, editados póstumamente em 5 partes, entre 1973 e 1974, na Revista de História de São Paulo, na verdade, capítulos do que seria sua tese de doutorado na USP, e As Táticas de Guerra dos Cangaceiros, Machado, 1969, que saiu pela Laemmert, do Rio de Janeiro, em 1969, com Luiz Alberto Moniz Bandeira como editor e Pedro Afonso Machado como capista. Maria Cristina Mata Machado faleceu em outubro de 1971, vítima de leucemia, pouco antes de se casar e de defender o PhD. Já havia recebido uma bolsa do governo francês para preparar outro estudo sobre o mesmo tema na Universidade de Paris, sob a orientação de Frederic Mauro, mas não teve tempo. Deixou uma obra pequena, mas importante para a época. O fato de ter sua trajetória interrompida tão abruptamente, porém, impediu que desenvolvesse sua obra, que permaneceu num estágio ainda não amadurecido. Se tivesse tido a oportunidade, poderia ter ampliado suas fontes e aprimorado sua metodologia.
Mesmo tendo feito pesquisas de campo com apoio da FAPESP durante 4 anos na Caatinga Agreste, no rastro dos cangaceiros, percorrendo quase uma centena de localidades, e tentando, na medida do possível, manter o rigor acadêmico, acabou produzindo um texto que soa bastante similar ao de Facó nas conclusões. Entre os autores utilizados por Machado, que aparentemente possuía um dos maiores arquivos do gênero, figuram nomes como Florestan Fernandes, Caio Prado Júnior, Oliveira Viana, Nelson Werneck Sodré, Vitor Nunes Leal, Marcos Vilaça e Edgar Carone, entre vários outros. E diversas entrevistas. Mas a linguagem é muitas vezes panfletária, o uso de clichês, intermitente, o método de análise estatística, frágil, os argumentos, simplistas, e as resoluções, aparentemente direcionadas a uma opinião definida de antemão, chancelando o que já havia sido decidido em termos teóricos. Isso pode ser dito, em grande medida, tanto de aspectos do fenômeno do cangaço no Nordeste brasileiro, quanto de as táticas de guerra dos cangaceiros, que veio à luz pela Laemmert junto com obras de Karl Kautsky, Leon Trotsky, Ho Chi Minh, Alexandra Kollontai, Max Beer e Nikolai Bukharin, pouco depois do Inteligência Artificial 5. A guerrilha e a repressão se intensificavam no Brasil, e o livro de Machado entrava na lista dos trabalhos revolucionários e subversivos do período. Frederico Pernambucano de Melo comentou de forma ácida que aquele texto, mais tarde publicado pela Brasiliense, estava eivado de erros imperdoáveis, além de não conter em suas páginas nada que diga respeito ao título. Melo, 2004, p. 156. Não chego a tanto. Há um claro reflexo da época, o que é compreensível, e até certo pioneirismo, pelo menos no intento de traduzir para o meio acadêmico paulista a linhagem de Facó e Hobsbawm, mesmo sabendo de todas as evidentes limitações daquele trabalho, dos vícios estilísticos, do panfletarismo e da escrita muitas vezes precária. Os editores do livro, já na orelha, se perguntavam se o cangaço seria banditismo ou movimento libertador e o cangaceiro, bandido sanguinário ou sertanejo revoltado. Indicavam o caminho seguido por Machado, que logo diria que aqueles bandoleiros em geral passavam por simples criminosos e ladrões, quando, na realidade, eram homens que lutavam porque não conheceram a justiça. 1969, p. 9. Para ela, no momento em que os homens da Guarda Nacional alcançaram o auge da prepotência, no século XIX, como coronéis, surgiram também os sertanejos revoltados, que, não suportando as injustiças, romperam o clã do coronel e fizeram justiça pelas próprias mãos. Foi no sangue da vingança que nasceu o cangaceiro. 1969, p. 34. Termos como estilo medieval, regime puramente feudal, no período colonial, camponês, para designar os sertanejos nordestinos, e movimento para descrever o fenômeno do cangaço são usados pela pesquisadora, que fala até mesmo sobre uma estratégia do coronelismo e seus mercenários. Os ecos de Facó são claros aqui. E sobre esse autor, Machado comenta que para o intelectual comunista o problema é apresentado sob o aspecto do monopólio da terra pelos coronéis. Sem dúvida, o problema é da estrutura agrária, onde uma cúpula. Os ecos de Facó são claros aqui. E sobre esse autor, Machado comenta que para o intelectual comunista o problema é apresentado sob o aspecto do monopólio da terra pelos coronéis. Sem dúvida, o problema é da estrutura agrária, onde uma cúpula de latifundiários domina a economia e a política, mantendo o povo em condições subhumanas de existência. 1969, p. 45. Facó e Machado representam, portanto, duas abordagens distintas, mas complementares, do fenômeno do cangaço. Enquanto Facó traz uma visão mais engajada e partidária, Machado busca uma análise acadêmica, ainda que permeada por seu contexto histórico e suas limitações metodológicas. Outros estudiosos também contribuíram para a compreensão do cangaço. Frederico Pernambucano de Melo, por exemplo, é um dos mais reconhecidos especialistas no tema. Seus trabalhos, como Guerreiros do Sol, 1997, e Estrelas de Couro, 2004, oferecem uma análise detalhada e rigorosa sobre o fenômeno, trazendo novas perspectivas e fontes primárias. Melo critica a visão romantizada e muitas vezes simplista de alguns autores anteriores, apontando para a complexidade social, econômica e política do cangaço. Ele enfatiza a necessidade de entender o cangaço como parte de um contexto mais amplo de resistência e adaptação às condições adversas do sertão nordestino. Outra importante contribuição é de Billy Jaynes Chandler, que em seu livro The Bandit King, Lampião of Brasil, 1978, traça um perfil detalhado de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, talvez o mais famoso cangaceiro da história. Chandler combina uma narrativa envolvente com uma pesquisa meticulosa,
oferecendo um retrato multifacetado do líder cangaceiro e de seu bando. Essas diversas abordagens e perspectivas enriquecem o estudo do cangaço, mostrando que se trata de um fenômeno multifacetado e de grande importância histórica. O cangaço não pode ser reduzido a uma simples luta entre bandidos e mocinhos. É um reflexo das complexas relações de poder, resistência e sobrevivência no sertão.